Homem negro é expulso de uma loja de luxo pelo gerente racista. O que o gerente não sabia é que esse homem é realmente o dono da loja. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! Na cobertura do elegante edifício com vista para o Parque Ibirapuera, Marcos Henrique dos Santos contemplava o horizonte de São Paulo através das janelas do seu escritório. Aos 45 anos, ele havia construído a Crystal Fashion, uma das mais prestigiadas redes de lojas de roupas e acessórios de luxo do Brasil. O império começou com uma pequena loja nos Jardins e agora se estendia por todo o país, com sua principal flagship store ocupando um majestoso prédio na rua Oscar Freire. Naquela manhã de outono paulistano, com a garoa típica da cidade caindo lá fora, Marcos ajustava a gravata Hermès em frente ao espelho. Seu reflexo mostrava um homem negro elegante, de cabelos bem aparados com fios grisalhos nas têmporas, que carregava no rosto as marcas de quem havia lutado muito para chegar onde estava. Filho de uma professora da rede pública e de um motorista de ônibus, cresceu na periferia de São Paulo, no Capão Redondo, mas sempre sonhou em transformar sua paixão pela moda em algo grandioso. Senhor Santos, sua reunião com os investidores está marcada para as 14 horas no escritório do Itaim, lembrou Paula, sua assistente executiva, há mais de uma década, através do interfone. Marcos agradeceu e continuou sua rotina matinal de revisão de relatórios, mas algo o incomodava. Nos últimos meses, havia recebido algumas reclamações sobre o tratamento diferenciado que clientes negros recebiam em suas lojas. No início, tratou como casos isolados, mas as queixas começaram a se acumular, principalmente na unidade do Shopping Iguatemi. As denúncias mencionavam especialmente o gerente Ricardo Oliveira, conhecido por sua eficiência em vendas, mas também por seu comportamento questionável com determinados clientes. Durante o almoço no Spot, restaurante tradicional dos Jardins, Marcos compartilhou suas preocupações com sua irmã mais nova, Daniela, que também trabalhava na empresa como diretora de marketing. "Mano, você precisa ver isso de perto", sugeriu Daniela, mexendo em sua salada. "Faz um teste, vai lá como cliente comum, sem ninguém te reconhecer." A ideia pareceu absurda no início. Afinal, sua foto estava em várias revistas de negócios e seu rosto era conhecido no mundo da moda. Mas quanto mais pensava, mais a sugestão fazia sentido. Precisava entender o que realmente acontecia em suas lojas quando ele não estava por perto. "Você tem razão, Dani. Vou fazer isso amanhã mesmo", decidiu Marcos, tomando um gole de seu expresso. "Vou à loja do Iguatemi como um cliente qualquer, sem terno, sem motorista, sem distintivos." Na volta para o escritório, Marcos começou a traçar seu plano. Escolheu roupas mais casuais do seu guarda-roupa. Uma calça jeans, camiseta básica e tênis. Nada de relógios caros ou acessórios que pudessem denunciar sua verdadeira identidade. Decidiu que iria de metrô, algo que não fazia há anos, para completar o disfarce. Aquela noite, em sua cobertura no Jardim Europa, Marcos não conseguiu dormir direito. Algo lhe dizia que estava prestes a descobrir uma realidade que talvez não quisesse ver. Enquanto observava as luzes da cidade pela janela, lembrou-se das palavras de sua mãe. "Filho, sucesso sem propósito é vazio. Use seu poder para fazer a diferença." Na manhã seguinte, vestiu-se como planejado e pediu ao motorista que tirasse o dia de folga. Pegou o metrô na estação Faria Lima, misturando-se à multidão de paulistanos que faziam seu trajeto diário. Era estranho, mas ao mesmo tempo revigorante, sentir-se anônimo novamente. As pessoas ao seu redor estavam ocupadas demais com seus próprios pensamentos e celulares para notar sua presença. Chegando ao Shopping Iguatemi, Marcos sentiu um frio na barriga. Era diferente entrar ali como um cliente comum, sem o habitual tratamento VIP que recebia. Subiu a escada rolante em direção à sua loja, observando o movimento das pessoas, os seguranças, as vitrines. Sua flagship store se destacava com sua fachada imponente em vidro e aço escovado. Ao entrar na Crystal Fashion do Shopping Iguatemi, Marcos imediatamente percebeu os olhares. Não eram os costumeiros olhares de reconhecimento e respeito,
mas algo diferente, algo que há muito tempo não sentia. Os seguranças se movimentaram discretamente, seguindo seus passos à distância, enquanto ele caminhava entre as araras de roupas da nova coleção. Ricardo Oliveira, o gerente, estava no caixa quando notou a presença de Marcos. Alto, loiro e sempre impecavelmente vestido em seus ternos sob medida, Ricardo era conhecido por sua capacidade de atingir metas e pelo tratamento excepcional que oferecia aos clientes mais abastados. Imediatamente, ele começou a observar o cliente com desconfiança. Marcos se dirigiu à seção masculina, onde uma elegante coleção de blazers estava exposta. Pegou um deles, verificou a etiqueta e o tecido, exatamente como faria qualquer cliente interessado. Foi quando Ricardo se aproximou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Posso ajudar?" perguntou Ricardo, em um tom que sugeria exatamente o contrário. "Essas peças são bastante exclusivas." "Sim, estou interessado neste blazer", respondeu Marcos, mantendo a compostura. "Poderia me mostrar outros modelos?" Ricardo pigarreou, ajustando a gravata. "Senhor, talvez você encontre opções mais adequadas em outras lojas do shopping. Temos uma política de preços premium e..." "Qual seria o problema com os preços?" questionou Marcos, sentindo o sangue ferver, mas mantendo a voz calma. "Estou interessado em comprar." O gerente lançou um olhar significativo para um dos seguranças, que começou a se aproximar. "Senhor, nossos blazers começam em 12.000. Tenho certeza que há outras lojas que... E você assume que não posso pagar por isso baseado em que exatamente?" Marcos perguntou, agora deixando um pouco de sua indignação transparecer. O ambiente na loja ficou tenso. Outros clientes começaram a observar a cena discretamente, enquanto os vendedores trocavam olhares nervosos. Ricardo, no entanto, manteve sua postura inflexível. "Senhor, peço que se retire ou serei forçado a chamar a segurança", disse Ricardo, já fazendo um gesto para o segurança se aproximar ainda mais. Foi neste momento que Daniela entrou na loja, como previamente combinado com o irmão. Ela estava elegante em seu terninho Chanel, carregando uma pasta com o logo da Crystal Fashion. Ao ver a cena, parou momentaneamente, chocada com a realidade que seu irmão tanto temia confirmar. "Ricardo", ela chamou, sua voz cortando o ar tenso da loja. "Você pode me explicar por que está ameaçando chamar a segurança para retirar o presidente da nossa empresa da própria loja?" O rosto do gerente perdeu toda a cor. Seus olhos arregalados moviam-se entre Daniela e Marcos, que agora havia assumido sua postura habitual de CEO. Os seguranças recuaram imediatamente, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. "Se Senhor Santos", gaguejou Ricardo, seu rosto agora vermelho de vergonha. Eu não?" "Sim, Ricardo", respondeu Marcos, sua voz calma mas carregada de autoridade. "Eu sou Marcos Henrique dos Santos, proprietário da Crystal Fashion, e acabei de experienciar em primeira mão algo que nunca deveria acontecer em nenhuma loja, muito menos em uma das minhas." Os outros funcionários da loja observavam a cena paralisados. Alguns clientes começaram a tirar seus celulares do bolso, percebendo que estavam presenciando algo significativo. "Senhor, eu posso explicar", tentou Ricardo, mas Marcos ergueu a mão, interrompendo-o. "Não há explicação aceitável para a discriminação, Ricardo. O que aconteceu aqui hoje não é um incidente isolado, é um sintoma de um problema maior que precisa ser enfrentado. E vamos enfrentá-lo." Na manhã seguinte ao incidente, a sede administrativa da Crystal Fashion, no edifício mais alto da Avenida Brigadeiro Faria Lima, fervilhava com rumores. A notícia do ocorrido na loja do Iguatemi havia se espalhado rapidamente, principalmente depois que alguns clientes postaram vídeos nas redes sociais. O assunto já era um dos mais comentados no Twitter, com a hashtag Crystal Fashion Racista entre os trending topics. Marcos chegou cedo ao escritório, após uma noite insone em sua cobertura. Durante a madrugada, havia recebido dezenas de mensagens de outros empresários negros relatando experiências semelhantes, inclusive em suas próprias empresas. Entre calls com sua equipe de comunicação e conversas com Daniela, começou a perceber
que aquele incidente poderia ser o catalisador de uma mudança muito maior do que imaginava. Reunião extraordinária em 30 minutos, anunciou Paula, sua assistente, pelo interfone. Todo o conselho executivo havia sido convocado com urgência, incluindo Ricardo Oliveira, que aguardava nervosamente na recepção. Na sala de reuniões do 28º andar, com vista panorâmica para a cidade, Marcos observava São Paulo despertar enquanto os executivos iam chegando. O céu estava excepcionalmente azul naquela manhã, algo raro na capital paulista. Talvez fosse um sinal de que dias mais claros estavam por vir. Bom dia a todos, começou Marcos, sua voz firme ecoando pela sala. Creio que todos já estão cientes dos acontecimentos de ontem. Mas o que vocês talvez não saibam é que isso não foi um caso isolado. Projetou então na tela uma série de depoimentos que havia recebido durante a noite. Clientes negros que se sentiram discriminados, funcionários que presenciaram situações semelhantes, mas temiam denunciar, números que mostravam a baixa representatividade negra em cargos de liderança na empresa. Ricardo, sentado no canto da sala, mantinha os olhos baixos, suas mãos inquietas sobre a mesa de vidro. Marcos o observou por um momento antes de continuar. Ricardo, olhe para mim, pediu Marcos. O gerente levantou os olhos visivelmente constrangido. O que aconteceu ontem foi grave, mas não estou aqui para te humilhar ou simplesmente te demitir. Estou aqui para transformar isso em uma oportunidade de mudança real. A tensão na sala era palpável. Alguns executivos se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, provavelmente reconhecendo em si mesmos preconceitos similares aos de Ricardo. A partir de hoje, continuou Marcos, a Crystal Fashion vai implementar um programa completo de diversidade e inclusão. Não será apenas mais um treinamento corporativo para inglês ver. Será uma transformação profunda na nossa cultura empresarial. Daniela, que havia preparado uma apresentação durante a madrugada, assumiu a palavra. Na tela, surgiu o projeto Novos Reflexos, um programa abrangente que incluía desde a revisão das políticas de contratação até parcerias com organizações do movimento negro. E Ricardo, Marcos voltou a falar, você terá uma escolha a fazer. Pode pedir demissão e seguir seu caminho, ou pode se tornar parte dessa mudança. Se escolher ficar, será realocado para nossa área de recursos humanos, onde ajudará a implementar esse programa, começando pela sua própria reeducação. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Ricardo, que se levantou lentamente de sua cadeira. Sua voz tremia ligeiramente quando começou a falar. Senhor Santos, Marcos, eu passei a noite toda pensando no que aconteceu. Nunca me considerei uma pessoa racista. Sempre tive aquela desculpa pronta de ter amigos negros. Mas ontem eu me vi no espelho e não gostei do que vi. Eu quero fazer parte dessa mudança. Não por medo de perder meu emprego, mas porque finalmente entendi o quanto meus preconceitos, mesmo aqueles que eu negava ter, podem machucar pessoas. As semanas que se seguiram foram intensas na Crystal Fashion. O programa Novos Reflexos começou a tomar forma, transformando não apenas a empresa, mas também suas pessoas. Ricardo, surpreendendo a muitos, mergulhou de cabeça no processo de aprendizado e transformação. Numa tarde de quinta-feira, enquanto a chuva fina típica de São Paulo caía lá fora, Ricardo participava de um workshop no Instituto Feira Preta, no Bexiga, um dos parceiros do programa. Sentado entre outros profissionais, ouvia atentamente as histórias de pessoas negras sobre suas experiências com o racismo estrutural no mercado de trabalho. Sabe, Ricardo, comentou Teresa, a facilitadora do workshop durante um intervalo, sua presença aqui tem um significado especial. Mostra que a mudança é possível quando há disposição para aprender. No escritório, as transformações também eram visíveis. As paredes dos corredores, antes decoradas apenas com fotos de modelos internacionais, agora exibiam uma diversidade de rostos e corpos. A equipe de RH, sob orientação de consultores especializados, revisava processos seletivos e políticas internas. Marcos, por sua vez, não se limitou a mudanças dentro da empresa. Aceitou convites para palestrar em eventos empresariais, compartilhando sua experiência e incentivando outras empresas a seguirem o mesmo caminho. Numa dessas ocasiões, no auditório lotado do MASP,
encontrou-se com João, um jovem empresário negro que havia começado um negócio promissor na periferia. Sua história mudou minha vida, Marcos, confessou João após a palestra. Depois do que aconteceu com você, consegui coragem para abrir minha primeira loja no shopping Aricanduva. E sabe o que é mais impressionante? Seus novos programas de mentoria me ajudaram a estruturar o negócio. A repercussão nacional do caso também trouxe desafios. Algumas pessoas nas redes sociais acusavam a empresa de oportunismo, questionando se as mudanças eram genuínas. Foi quando Daniela teve uma ideia brilhante. "Mano, vamos documentar tudo", sugeriu ela durante um almoço no Jardim, restaurante no rooftop de um prédio em Pinheiros. Não apenas as mudanças na empresa, mas principalmente as histórias das pessoas. A transformação do Ricardo, os novos talentos que estamos descobrindo, os pequenos empresários que estamos mentorando. A sugestão se transformou no projeto Espelhos do Futuro, uma série de vídeos que mostrava as transformações reais acontecendo dentro e fora da empresa. O primeiro episódio, que focava na jornada de Ricardo, viralizou nas redes sociais. "Nunca imaginei que minha história de transformação pudesse tocar tantas pessoas", comentou Ricardo emocionado após uma sessão de feedback com sua nova equipe. "Recebi mensagens de outros gestores admitindo que se identificaram com meus preconceitos e que também querem mudar." Em casa, relaxando em sua varanda com vista para o Ibirapuera, Marcos refletia sobre como uma experiência dolorosa havia se transformado em algo tão significativo. Seu telefone tocou. Era sua mãe. "Filho, acabei de ver sua entrevista no Fantástico", disse ela, a voz embargada. "Seu pai estaria tão orgulhoso. Você não apenas construiu um império, mas está usando ele para fazer a diferença que sempre sonhamos." Naquela noite, enquanto observava as luzes da cidade que nunca dorme, Marcos percebeu que estava testemunhando o início de algo muito maior do que jamais imaginou. A Crystal Fashion não era mais apenas uma rede de lojas de luxo. Estava se tornando um símbolo de transformação social. Era uma manhã movimentada no shopping JK Iguatemi. A Crystal Fashion preparava-se para um evento que marcaria uma nova fase da empresa. A loja havia sido completamente reformulada, não apenas em sua decoração, mas principalmente em sua essência. As vitrines agora exibiam manequins de diferentes tons de pele e tipos físicos, e as peças da nova coleção Reflexos do Brasil celebravam a diversidade da moda nacional. Ricardo, agora coordenador do Programa de Diversidade e Inclusão, ajustava os últimos detalhes da apresentação no telão instalado no centro da loja. Suas mãos ainda tremiam levemente quando precisava falar em público sobre sua transformação pessoal, mas cada vez se sentia mais seguro de seu papel como agente de mudança. "Respira fundo. Vai dar tudo certo", disse Camila, uma jovem consultora negra que havia sido contratada para auxiliar no programa. Ela havia crescido na zona leste de São Paulo e agora, aos 28 anos, era referência em programas de diversidade corporativa. O evento daquela manhã era especial. O lançamento do programa de mentoria para pequenos empreendedores da periferia. A loja estava repleta de jornalistas, influenciadores e, principalmente, jovens empreendedores de diversas regiões de São Paulo, desde Parelheiros até Brasilândia. Marcos chegou discretamente pelos fundos, acompanhado de Daniela e de uma senhora de cabelos grisalhos, Dona Zefa, sua mãe. Ela raramente aparecia em eventos públicos, mas fez questão de estar presente neste dia especial. "Filho, olha só isso", sussurrou ela, emocionada, observando os jovens empreendedores que lotavam o espaço. "Lembra quando você vendia roupas na feirinha do Capão? Agora está ajudando outros meninos e meninas a realizarem seus sonhos." O evento começou com um vídeo emocionante que mostrava a jornada da Crystal Fashion nos últimos meses. As imagens do incidente com Ricardo foram incluídas, mas agora contextualizadas como o ponto de partida para uma transformação maior. "Meu nome é Ricardo Oliveira." Ele começou seu discurso, sua voz mais firme do que esperava. "E há 6 meses, eu era parte do problema. Hoje estou aqui para ser parte da solução." A plateia ouvia em silêncio enquanto Ricardo compartilhava sua jornada de descobertas e aprendizados. Falou sobre os workshops no Instituto Feira Preta,
as conversas difíceis consigo mesmo, o processo de reconhecer e desconstruir preconceitos enraizados. Não estou aqui para ser exemplo de superação, continuou ele. Estou aqui para mostrar que é possível mudar quando nos permitimos enxergar o outro verdadeiramente. Em seguida, Marcos apresentou os 20 jovens selecionados para o programa de mentoria. Cada um receberia suporte financeiro, consultoria especializada e um espaço dentro das lojas Crystal Fashion para expor suas criações. Keila, uma jovem estilista de Cidade Tiradentes, foi a primeira a subir ao palco. Suas roupas, que mesclavam elementos do hip-hop com a alta costura, já faziam sucesso nas redes sociais, mas ela nunca havia conseguido acesso ao mercado de luxo. Cresci ouvindo que lugar de favelada não era na Oscar Freire, disse ela, segurando as lágrimas. Hoje estou aqui para provar que talent existe em todo lugar, só falta oportunidade. Durante o coquetel que seguiu o evento, servido pelo buffet de Dona Conceição, uma empreendedora da Zona Sul que também havia sido beneficiada pelo programa, Marcos observava as interações entre os convidados. Executivos de grifes famosas conversavam animadamente com jovens empreendedores da periferia, trocando cartões e ideias. O sucesso do evento no JK Iguatemi repercutiu muito além das expectativas. Na semana seguinte, a Crystal Fashion foi destaque nos principais jornais e revistas do país. O Estadão dedicou uma página inteira ao programa de mentoria, enquanto a Veja São Paulo trouxe na capa uma foto de Marcos ao lado dos jovens empreendedores. No escritório da Faria Lima, Daniela coordenava uma reunião com a equipe de marketing para discutir os próximos passos. As telas mostravam números impressionantes. As vendas haviam aumentado 30% desde o início do programa Novos Reflexos, e o engajamento nas redes sociais tinha triplicado. Não é só marketing, explicou ela para a equipe. As pessoas estão comprando nossa proposta porque ela é genuína. Estamos mudando vidas de verdade. Ricardo, que agora dividia seu tempo entre o programa de diversidade e palestras em outras empresas, estava descobrindo uma nova vocação. Naquela tarde, ele conduzia um workshop de conscientização na nova filial da Crystal Fashion, no Shopping Morumbi. O preconceito é como um vírus no sistema, explicava ele para um grupo de vendedores. Às vezes está tão enraizado que nem percebemos sua presença, mas quando abrimos os olhos, não podemos mais ignorá-lo. Entre os participantes estava Júlia, uma vendedora que trabalhava há anos na loja e sempre se considerou neutra em relação a questões raciais. Após o workshop, ela procurou Ricardo com lágrimas nos olhos. Sabe aquela cliente semana passada que eu disse que ia ao estoque verificar o tamanho e nunca voltei? Confessou ela. Hoje entendi que fiz isso por preconceito. Nem foi consciente, mas fiz. Enquanto isso, na Zona Leste, Keila inaugurava seu primeiro ateliê próprio, financiado pelo programa de mentoria da Crystal Fashion. O espaço, localizado numa antiga fábrica em Cidade Tiradentes, havia se transformado num polo criativo que já empregava outras 5 pessoas da comunidade. Tá ligado que isso aqui era só um sonho há alguns meses? Disse ela para Marcos, que fez questão de estar presente na inauguração. Agora é real, mano. E o mais louco é que as pessoas do bairro estão vendo que é possível sonhar grande. O impacto do programa começava a se espalhar por outros setores. Grandes empresas do varejo procuravam a Crystal Fashion para entender o processo de transformação. Marcos recebia constantes convites para participar de painéis e debates sobre diversidade no mundo corporativo. Numa dessas noites, após um longo dia de reuniões, Marcos encontrou Ricardo no café do térreo do edifício. O ex-gerente estava debruçado sobre seu laptop, finalizando uma apresentação. Nunca imaginei que aquele dia horrível mudaria minha vida dessa forma, comentou Ricardo, fechando o computador. Às vezes me pergunto se mereço essa segunda chance. Marcos puxou uma cadeira e sentou-se. Não é sobre merecer, Ricardo. É sobre o que você escolhe fazer com ela. E você escolheu transformar um erro em aprendizado, em mudança real. Na mesa ao lado, um grupo de jovens executivos comentava sobre a última campanha da Crystal Fashion, que apresentava modelos de diferentes etnias e tipos físicos em cenários icônicos de São Paulo, da 25 de março ao Parque do Ibirapuera.
O mais incrível, continuou Marcos, é que isso já não é mais sobre nós. Virou algo maior. Cada pessoa que passa por nossos programas leva um pouco dessa transformação para sua comunidade, sua família, seu círculo de amigos. O sol nascia sobre a Avenida Paulista quando Marcos chegou ao estúdio da Globo News para uma entrevista ao vivo. O programa especial sobre diversidade no mundo corporativo havia escolhido a Crystal Fashion como caso de sucesso a ser estudado e replicado. Na sala de maquiagem, enquanto se preparava para ir ao ar, Marcos recebeu uma mensagem de Keila. A jovem estilista havia acabado de fechar uma parceria com uma marca internacional depois que suas criações foram destaque na São Paulo Fashion Week. Era mais um fruto do programa de mentoria que começava a florescer. Em 6 meses, conseguimos mais resultados do que muitas empresas em anos de programas de diversidade, comentou Daniela, que acompanhava o irmão no estúdio. Sabe por quê? Porque não ficamos só no discurso, partimos para a ação. A entrevista foi ao ar com a participação especial de alguns dos jovens empreendedores beneficiados pelo programa. Entre eles estava Carlos, um designer de Paraisópolis que havia desenvolvido uma linha de acessórios inspirada na arquitetura da periferia paulistana. Suas bolsas, que mesclavam couro e materiais reciclados, já eram sucesso nas lojas da Crystal Fashion. A gente sempre teve talento e criatividade, disse Carlos durante a entrevista. O que faltava era oportunidade e, principalmente, alguém que acreditasse no nosso potencial. Depois da entrevista, durante um café no Octávio, tradicional padaria dos Jardins, Marcos recebeu uma ligação surpreendente. Era o presidente da Associação Brasileira do Varejo de Luxo, propondo uma parceria para expandir o programa de mentoria para outras empresas do setor. Seu projeto provou que inclusão não é só questão de justiça social, é também bom para os negócios, argumentou o presidente. Queremos implementar algo similar em toda a rede de luxo de São Paulo. Ricardo, que agora coordenava uma equipe de 10 pessoas no Departamento de Diversidade e Inclusão, estava especialmente animado com os novos desenvolvimentos. Naquela tarde, em uma reunião no escritório da Faria Lima, ele apresentava os resultados do primeiro semestre do programa. Não são só números, explicou ele, mostrando gráficos na tela. São histórias de vida transformadas. Temos hoje 40% mais funcionários negros em cargos de liderança. Nossas lojas se tornaram espaços verdadeiramente acolhedores e nosso programa de mentoria já impactou mais de 100 pequenos empreendedores. A reunião foi interrompida por uma notícia emocionante. A Crystal Fashion havia sido escolhida para receber o Prêmio Empresarial de Direitos Humanos, uma honraria internacional que reconhecia iniciativas corporativas de impacto social. Lembra quando você disse que transformaríamos aquele incidente em algo positivo? Comentou Daniela com o irmão, após receberem a notícia. Acho que conseguimos mais do que isso. Criamos um movimento. No final daquela tarde, Marcos fez uma visita surpresa à loja do shopping Iguatemi, onde tudo havia começado. O espaço estava irreconhecível, não apenas na decoração e na diversidade dos manequins, mas principalmente na energia do ambiente. Os vendedores, agora um grupo diverso e bem treinado, atendiam a todos os clientes com o mesmo respeito e atenção. A tarde estava agradável no rooftop do Conjunto Nacional, onde a Crystal Fashion realizava um evento especial para celebrar o primeiro aniversário do programa Novos Reflexos. O espaço, com vista privilegiada para a Avenida Paulista, estava decorado com fotos que contavam a história de transformação da empresa. Entre os convidados, destacavam-se rostos familiares e novos aliados. Keila, agora uma estilista reconhecida, conversava animadamente com buyers internacionais. Carlos mostrava sua nova coleção de acessórios para um grupo de investidores. Ricardo, mais maduro e consciente, orientava representantes de outras empresas sobre como implementar programas similares. É incrível como tudo mudou em apenas um ano, comentou Dona Zefa, mãe de Marcos, observando o filho conversar com um grupo de jovens empreendedores. Você transformou um momento difícil em uma oportunidade de fazer o bem. O evento incluía uma exposição fotográfica que documentava a jornada do programa.
Em uma das fotos mais impactantes, via-se o antes e depois da equipe da Crystal Fashion, de um grupo homogêneo a um time diverso e representativo da população brasileira. Durante sua fala, Marcos surpreendeu a todos com um anúncio especial. Hoje não estamos apenas celebrando conquistas, disse ele. Estamos lançando a Fundação Crystal, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover diversidade e inclusão no mercado de trabalho. A fundação, explicou ele, seria financiada com parte dos lucros da empresa e teria como objetivo expandir o programa de mentoria para outros setores além da moda. A primeira iniciativa seria um centro de capacitação profissional na Zona Sul de São Paulo, em parceria com organizações locais. Mas o verdadeiro sucesso dessa história não está nos prêmios ou reconhecimentos, continuou Marcos. Está nas pessoas que encontraram coragem para mudar, nas portas que foram abertas, nos sonhos que começaram a se tornar realidade. Ricardo, ao ser chamado ao palco, compartilhou uma novidade pessoal. Inspirado por sua própria transformação, havia iniciado um mestrado em diversidade e inclusão na USP, com foco em mudança organizacional. Minha dissertação vai estudar como preconceitos inconscientes podem ser transformados através da educação e da convivência, explicou ele. Quero que minha experiência ajude outras pessoas a perceberem que mudança é possível. O evento continuou noite adentro, com apresentações culturais de artistas da periferia e um desfile que mostrava as criações dos jovens estilistas mentoreados pelo programa. Entre uma apresentação e outra, histórias de transformação eram compartilhadas. Uma das histórias mais tocantes era a de Júlia, a vendedora que havia reconhecido seus próprios preconceitos durante o workshop de Ricardo. Ela agora liderava um grupo de apoio para profissionais do varejo, ajudando outros a identificarem e superarem seus vieses inconscientes. No final da noite, enquanto os convidados se despediam, Marcos encontrou um momento de silêncio na varanda do rooftop. Observando as luzes da cidade, refletiu sobre como uma experiência dolorosa havia se transformado em algo tão significativo. O auditório do Instituto Tomi Otake estava lotado para o primeiro Fórum de Diversidade e Inclusão no Varejo de Luxo. O evento, organizado pela Fundação Crystal, em parceria com outras empresas do setor, reunia representantes de grandes marcas nacionais e internacionais. Marcos, sentado na primeira fileira, observava orgulhoso enquanto Ricardo conduzia o painel de abertura. O ex-gerente, agora um respeitado especialista em diversidade corporativa, compartilhava sua experiência com desenvoltura e honestidade. Preconceito não é algo que desaparece da noite para o dia, explicava Ricardo para a plateia atenta. É um trabalho constante de autoconhecimento e educação. Mas quando uma empresa decide enfrentar esse desafio de frente, os resultados são transformadores. No saguão do Instituto, uma exposição mostrava os resultados práticos do programa Novos Reflexos. Fotos, vídeos e depoimentos documentavam a transformação não apenas da Crystal Fashion, mas de todo o mercado de luxo paulistano. Entre os casos de sucesso destacados estava o de Amanda, uma jovem empreendedora do Grajaú, que havia participado da primeira turma do programa de mentoria. Sua marca de roupas sustentáveis, que mesclava técnicas artesanais com alta costura, agora tinha um corner permanente nas lojas Crystal Fashion e estava prestes a expandir para o exterior. O programa não apenas me deu conhecimento técnico e apoio financeiro, explicava Amanda durante sua apresentação. Me deu algo ainda mais valioso: a certeza de que meu lugar é onde eu quiser estar, seja na Oscar Freire ou no Grajaú. Durante o coffee break, servido por um buffet formado por empreendedores da periferia, Daniela coordenava uma reunião improvisada com representantes de outras marcas de luxo. O interesse em replicar o programa era tanto que já havia uma lista de espera de empresas querendo implementar iniciativas similares. O mercado de luxo brasileiro está mudando, comentava ela. Finalmente entendemos que exclusividade não significa exclusão. Pelo contrário, quanto mais diversos somos, mais ricos nos tornamos. A tarde foi marcada por um momento especial: o lançamento do livro Reflexos, a Revolução Silenciosa do Varejo Brasileiro, que documentava a jornada da Crystal Fashion.
e seu impacto no mercado. A obra, escrita por uma jornalista do Valor Econômico, já estava na lista dos mais vendidos da Livraria Cultura. Este livro não é apenas sobre uma empresa, disse a autora durante o lançamento. É sobre como pequenas ações podem gerar grandes transformações quando há comprometimento real com a mudança. No final do dia, durante um jantar no Terraço Itália, Marcos reuniu sua equipe mais próxima para uma celebração íntima. Entre risos e lembranças, repassavam os momentos cruciais daquela jornada de transformação. "Vocês se lembram do nosso primeiro workshop?" perguntou Ricardo, sorrindo. "Eu estava tão nervoso que mal conseguia falar. Hoje mal posso acreditar que dou palestras para centenas de pessoas." Júlia, agora gerente de treinamento e desenvolvimento, compartilhou como o programa havia mudado sua perspectiva sobre liderança. "Aprendi que ser líder não é apenas sobre resultados, mas sobre criar um ambiente onde todos possam prosperar." A primavera chegava a São Paulo e, com ela, uma série de mudanças significativas no cenário do varejo de luxo brasileiro. A Crystal Fashion havia se tornado referência não apenas em moda, mas em transformação social e empresarial. Na nova sede da empresa, um edifício sustentável no coração do Itaim Bibi, Marcos conduzia uma reunião com investidores internacionais. O interesse pelo modelo de negócios inclusivo da Crystal Fashion havia ultrapassado fronteiras e grupos europeus queriam entender como replicar o sucesso. "Nossa revolução começou com um incidente doloroso", explicava ele, "mas se transformou em algo muito maior. Hoje, não vendemos apenas produtos de luxo, vendemos uma nova visão de mundo." No centro de capacitação da Fundação Crystal, instalado em um antigo galpão revitalizado na Zona Sul, dezenas de jovens participavam de oficinas de moda, empreendedorismo e gestão. O espaço, que inicialmente atendia apenas 50 pessoas, agora formava 500 profissionais por ano. "O mais bonito é ver o efeito multiplicador", comentava Daniela durante uma visita ao centro. "Cada pessoa que passa por aqui leva o conhecimento para a sua comunidade. É como plantar uma semente que gera outras sementes." Ricardo, que dividia seu tempo entre a coordenação do programa de diversidade e as aulas do mestrado na USP, havia se tornado uma figura respeitada no meio acadêmico. Sua pesquisa sobre transformação organizacional e combate ao preconceito estava influenciando políticas públicas e práticas empresariais. "Quando olho para trás", refletia ele durante uma de suas palestras no Teatro Municipal, "percebo que aquele dia no shopping Iguatemi foi um divisor de águas não só para mim, mas para toda uma geração de profissionais." O impacto do programa Novos Reflexos era visível nas ruas de São Paulo. As vitrines das lojas de luxo, antes tão homogêneas, agora celebravam a diversidade. Os corredores dos shoppings exibiam uma multiplicidade de rostos e histórias que refletiam a verdadeira face do Brasil. Keila, cuja marca havia se tornado um fenômeno de vendas, preparava-se para abrir sua primeira loja própria na Oscar Freire. O espaço, projetado por um arquiteto da periferia descoberto pelo programa de mentoria, mesclava elementos do modernismo paulistano com referências da cultura periférica. "Quando eu era criança", contava ela durante a festa de inauguração, "passava por essa rua e me sentia invisível. Hoje estou aqui como protagonista da minha própria história." Em uma tarde especialmente agradável, Marcos encontrou sua mãe para um café no Jardim, no topo do shopping Cidade Jardim. Dona Zefa, que ainda morava na mesma casa simples no Capão Redondo, observava orgulhosa o filho que havia transformado não apenas sua própria vida, mas a de tantas outras pessoas. "Sabe, filho", disse ela, segurando a xícara de café com as mãos calejadas pelo trabalho de uma vida, "seu pai sempre dizia que o verdadeiro sucesso não está no que a gente conquista, mas no que a gente deixa para os outros." O pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, nunca havia estado tão cheio. O Fórum Internacional de Moda Inclusiva, organizado pela Crystal Fashion em parceria com a Prefeitura de São Paulo, reunia personalidades e empresários de todo o mundo. O evento marcava os 2 anos do programa Novos Reflexos e celebrava sua expansão internacional. Na entrada do pavilhão,
Uma exposição imersiva contava a história do projeto através de depoimentos em vídeo, fotografias e instalações interativas. O primeiro painel mostrava o momento que havia iniciado tudo: o incidente no shopping Iguatemi. Ao lado, fotos e vídeos documentavam a transformação não apenas da empresa, mas de todo o mercado de luxo brasileiro. É surreal pensar que tudo começou com um momento tão difícil, comentou Ricardo, agora prestes a defender sua dissertação de mestrado, enquanto observava as imagens. Aquele dia poderia ter terminado apenas com uma demissão e mais amargura no mundo. Em vez disso, gerou um movimento de transformação. O evento contava com uma programação diversificada. No auditório principal, Keila, que acabara de voltar de um desfile em Milão, conduzia um painel sobre moda periférica e sua influência no mercado de luxo. Sua marca havia se tornado um fenômeno global, provando que talento e criatividade não conhecem barreiras sociais. A gente sempre teve muito para mostrar, dizia ela ao público. Só precisávamos de espaço e oportunidade. E quando essa porta se abriu, a gente mostrou que pode ir muito além do que imaginavam. No segundo andar do pavilhão, uma feira de empreendedores reunia dezenas de marcas nascidas do programa de mentoria. Carlos, com seus acessórios inspirados na arquitetura da periferia, já empregava 30 pessoas em seu ateliê em Paraisópolis. Amanda havia acabado de abrir sua segunda loja, desta vez no Shopping Pátio Higienópolis. Durante o almoço, servido por um coletivo de chefes da periferia no restaurante do pavilhão, Marcos conversava com representantes de marcas internacionais interessadas em implementar programas similares em seus países. O modelo da Crystal Fashion havia se tornado um case study em escolas de negócios ao redor do mundo. O mais importante, explicava ele, é entender que diversidade não é apenas uma questão de imagem ou marketing. É uma transformação profunda na maneira como fazemos negócios e nos relacionamos com as pessoas. Daniela, que coordenava a expansão internacional do programa, apresentava números impressionantes. O faturamento da Crystal Fashion havia triplicado nos últimos 2 anos, mas o mais significativo eram os indicadores sociais. Mais de 1.000 empreendedores beneficiados, 5.000 profissionais formados pelo Centro de Capacitação e uma mudança mensurável na representatividade do mercado de luxo brasileiro. No final da tarde, uma apresentação especial emocionou os presentes. Um grupo de jovens estilistas do Centro de Capacitação da Zona Sul apresentava sua primeira coleção colaborativa. Entre eles estava o filho de Júlia, a vendedora que havia se tornado gerente de treinamento depois de reconhecer seus próprios preconceitos. Na manhã do encerramento do Fórum Internacional de Moda Inclusiva, o céu de São Paulo amanheceu excepcionalmente azul. No palco montado nos jardins do pavilhão da Bienal, Marcos se preparava para seu discurso final, observando a multidão que se reunia sob as árvores centenárias do Ibirapuera. Entre os presentes, rostos familiares contavam a história de transformação dos últimos 2 anos. Ricardo, agora doutor honoris causa pela USP, por sua contribuição à mudança social através do ambiente corporativo. Keila, prestes a lançar uma fundação própria para apoiar jovens estilistas da periferia. Carlos, celebrando a abertura de seu primeiro showroom internacional. Quando entrei naquela loja do shopping Iguatemi há 2 anos, começou Marcos seu discurso, eu era apenas um empresário que achava que havia conquistado tudo. Mal sabia que aquele seria o início da jornada mais importante da minha vida. Na primeira fileira, Dona Zefa ouvia orgulhosa ao lado de Daniela. Nas suas mãos, segurava um exemplar do novo livro de Ricardo, Transformando Espelhos, como o mercado de luxo brasileiro aprendeu a refletir sua verdadeira face, que havia acabado de ser lançado pela Companhia das Letras. O verdadeiro luxo, continuou Marcos, não está nas marcas que usamos ou nos lugares que frequentamos. Está na capacidade de reconhecer a dignidade e o potencial em cada ser humano. Está em usar nosso privilégio e poder para abrir portas e criar oportunidades. O evento culminou com o anúncio de uma nova fase do programa Novos Reflexos. A Fundação Crystal, em parceria com o governo do estado, inauguraria centros de capacitação em todas as regiões de São Paulo,
do ABC ao Vale do Paraíba. O projeto piloto já estava em andamento em Campinas e Santos. Nosso objetivo, explicou Daniela durante o anúncio, é criar um ecossistema de transformação que vá além da moda e do luxo. Queremos mostrar que inclusão e excelência não são conceitos opostos, mas complementares. No coquetel de encerramento, realizado no rooftop do MAC USP, com vista panorâmica para o Ibirapuera, histórias de transformação eram compartilhadas em cada roda de conversa. Júlia, agora diretora de recursos humanos, contava como sua equipe havia se tornado referência em processos seletivos inclusivos. Ricardo, observando a cidade que havia testemunhado sua transformação pessoal, conversava com um grupo de executivos sobre como o preconceito velado no ambiente corporativo podia ser combatido através da educação e da convivência. Cada pessoa carrega em si a capacidade de mudança, refletia ele. Às vezes, só precisamos de um espelho honesto para enxergar nossa verdadeira face. Ao final da noite, Marcos encontrou um momento de silêncio no terraço. Observando as luzes de São Paulo, lembrou-se do menino que vendia roupas na feirinha do Capão Redondo, sonhando em um dia ter sua própria loja. Aquele sonho havia se realizado de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A Crystal Fashion não era mais apenas uma rede de lojas de luxo. Havia se tornado um símbolo de transformação, um espelho que refletia não apenas a diversidade do Brasil, mas também sua capacidade de mudança e evolução. O trabalho não acabou, pensou Marcos, observando os jovens empreendedores que celebravam suas conquistas. Na verdade, está apenas começando. Cada história de sucesso é uma nova semente plantada, um novo reflexo do que podemos ser quando abrimos nossos corações e mentes para a mudança.